Seja bem-vindo ao canal. Vamos falar sobre... E hoje nossa aula é sobre Apocalipse 4, a nossa saga, conversando um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, né? Então, se você curte esse assunto, se você gosta de falar sobre o Apocalipse e as coisas do Evangelho, não esqueça aí de curtir o canal e também se inscreve aí no canal. Vamos falar sobre, ok? Ah, Hoje a nossa aula, na verdade, ela é dividida em duas partes, principalmente, né? A primeira parte é uma parte antes, meio que intermediária entre as 7 trombetas, né? A sétima trombeta, no caso. Na última aula, nós tivemos a chance de falar das 6 trombetas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse intervalo que o livro de Apocalipse dá, para que possa entrar, então, na sétima trombeta. Nesse intervalo, na verdade, é descrito algumas coisas que acontecerão ali nos últimos dias, na vinda de Jesus Cristo, né? E também é falado sobre a vida pré-mortal. E também é falado sobre a época da apostasia. Então, meio que são temas assim meio que espalhados, né? Que são colocados aqui nesses 2 capítulos, que é o capítulo 11 e 12 de Apocalipse. Vamos começar o capítulo 11 só mostrando para vocês o que aconteceria nessa época. Basta dizer, isso está no livro do Instituto, basta dizer que os judeus voltaram para sua terra natal e reconstruíram Jerusalém. Então, esse é o cenário histórico do que estava acontecendo aqui. As nações se reunirão contra Jerusalém para combatê-los. Seus exércitos cercam a cidade e têm um relativo poder sobre ela durante 3 anos e meio. Esse é o cenário, então, histórico que aconteceria em Jerusalém durante esses últimos dias, né? E aí, o Senhor ele fala algumas coisas interessantes aqui no livro de Apocalipse. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Essas são 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Essas testemunhas, na verdade, não seriam pessoas comuns. Elas seriam portadores do sacerdócio de Melquisedeque e que teriam um poder, como posso dizer, muito mais especial do que somente ser uma testemunha de Cristo. Olha o que fala aqui no 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Nas escrituras, na verdade, é falado sobre, acho que, 2 pessoas principais que tinham esse tipo de poder, que era o poder selador. Era Elias e Nefe. Então, só para entender qual seria o papel dessas 2 testemunhas. Não seriam pessoas normais, né? Mas seriam realmente portadores do sacerdote Melquisedeque, mas testemunhas especiais. Aqui no Manual do Instituto, ele fala o seguinte sobre essa parte. Uma dupla de profetas judeus, usando seus poderes milagrosos, evita que os inimigos destruam o seu povo. Então, na verdade, usando os poderes que eles teriam, né? Eles evitariam que o inimigo destruísse o seu povo. Até que, lá no 7 fala o seguinte: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. Então, elas seriam mortas, então. Assim que chegasse o tempo que o testemunho deles fosse prestado o suficiente, de acordo com o que Deus quisesse que eles fossem prestados, né? Eles seriam, então, mortos pelos poderes de Lúcifer, né? E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Não necessariamente Sodoma, de Sodoma e Gomorra e Egito, né? Porque eles estariam em Jerusalém nessa época. Mas ele coloca aqui Sodoma, porque é o simbolismo de iniquidade, e eles colocam o Egito, porque é o simbolismo de escravidão, que é o que estaria acontecendo com Jerusalém naquela época. Jerusalém, na verdade, estaria
meio que sob regime de escravidão, porque ela estaria sendo dominada pelas outras nações. Onde o Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Então, esses corpos desses 2 profetas ficariam expostos ali, para que todas as pessoas pudessem ver. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, olha só que coisa fenomenal, né? Na verdade, que vai acontecer, né? Essas 2 testemunhas que foram mortas pelas forças do inimigo, forças de Lúcifer, elas estariam ali expostas durante 3 dias e meio, né? E aí elas voltariam à vida e elas seriam levadas, então, de volta à presença de Deus ali. Então, aqui no livro do Instituto continua falando sobre essa situação, né? Até que depois de algum tempo, essas 2 testemunhas são mortas e a cidade fica sujeita à misericórdia de seus opressores durante 3 dias e meio. Os 2 profetas, então, se levantam dos mortos e sobem ao céu. E aí começa um capítulo atrás do outro, né? E, na verdade, hoje, eu vi com uma camisa aqui, tá meio que expressando o que está acontecendo agora no livro do Apocalipse, né? Mas The Battle Begins, que a batalha começa. E, na verdade, é o que vai acontecer aqui no livro do Apocalipse, né? Vai acontecer essa batalha, a batalha já iniciou, a gente já começou a falar alguma coisa sobre isso, mas a batalha vai se tornar mais e mais sedenta, né? Mais e mais feroz a partir desse momento. Então, ele continua falando, né? O Messias vem, convulsiona a terra, destrói os exércitos dos gentios, liberta os judeus, purifica a terra de toda iniquidade, ressuscita os santos que são trazidos em sua companhia e inicia seu reinado milenar, durante o qual o seu espírito será derramado sobre toda a carne. Os homens e feras, pássaros e serpentes serão perfeitamente inofensivos, e a paz, conhecimento e glória de Deus cobrirão a terra como as águas cobrem o mar. E os santos do Altíssimo receberão o reino celestial e toda a grandeza dos reinos que existem sob os seus pés. Como eu falei em outras aulas, né? O livro do Apocalipse não é um livro para nós ficarmos assustados. É um livro de promessas que o Senhor tem para os justos. E eu sou muito grato por saber dessas coisas, né? Por saber como que o Senhor ele quer que sejamos preparados para todas essas coisas que vão acontecer. E Ele quer que nós sejamos testemunhas de tudo isso, né? Ele quer que nós realmente possamos estar preparados para voltar à presença dEle. E essa é a grande mensagem do livro do Apocalipse, né? Quando a gente está falando que a batalha começa, realmente é uma batalha de testemunhos durante o tempo todo. E o livro do Apocalipse nos mostra isso bastante. E aí começa, então, a 7ª trombeta. Lá no versículo 15, começa a falar sobre isso. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve nos céus vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso que és e que eras, o que hás de vir, tomaste o teu grande poder e reinaste.
Eiraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas. Olha nesse versículo aqui, na verdade, ele está mostrando meio que o final ali do plano de salvação que aconteceria. Eiraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados. Ou seja, os mortos eles seriam ressuscitados para que eles fossem julgados. Ele fala então aqui, começa a falar um pouco do julgamento final. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a sua terra. Ele fala da ressurreição aqui dos justos, na verdade, né? Ele fala da ressurreição daqueles que vão ressuscitar para o reino celestial. Seria a ressurreição da primeira manhã. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpago, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Como eu falei para vocês no início, né, a gente meio que tem aqui um break entre a sétima trombeta e o que vai acontecer, né, com a sétima trombeta. E agora aqui no capítulo 12, na verdade, ele começa a falar sobre algumas outras coisas que não tem nada a ver do que estava acontecendo até agora. E só para a gente se situar, né? Nós chegamos então aqui na sétima trombeta, que seria o início do reino milenar do Senhor, né? Seria a época onde nós teríamos o julgamento, a ressurreição dos justos, e a gente vai falar bastante sobre isso em um próximo encontro também. Mas vamos entrar aqui no capítulo 12, e lá no capítulo 12, no versículo 1, ele começa já falando alguma coisa interessante sobre apostasia, na verdade. Então, lembra que eu falei que nessa aula a gente teria ali apostasia, né, falando sobre apostasia, e também falando sobre a vida pré-mortal. E é isso que acontece aqui no capítulo 12. Nós temos dois pontos aqui principais. Então, aqui no versículo capítulo 12 fala o seguinte: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Lá no manual, na versão inspirada de Joseph Smith, de Apocalipse, a versão traduzida, né? Esse versículo 1 ele fica da seguinte forma: E viu-se um grande sinal no céu, à semelhança das coisas sobre a terra. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a tua cabeça. Quando a gente está falando aqui uma mulher vestida do sol, a gente está falando aqui de a igreja com toda a sua glória. Então, a gente está falando da igreja de Jesus Cristo com toda a sua glória. Por isso que ela é vestida do sol. É uma glória para iluminar toda a humanidade, toda a terra. E ela tinha a lua debaixo dos seus pés. Ou seja, ela tinha todas as outras denominações religiosas e também os reinos da terra debaixo dos seus pés. Ou seja, a gente tem então o governo teocrático do Senhor, que é a igreja dele, né? E embaixo dessa igreja a gente tem então todos os outros governos da terra, seja governos teocráticos ali, governos relacionados a igrejas, ou seja, governos relacionados à terra mesmo, né? As coisas terrenas que existem aqui. E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ou seja, seriam relacionados aos 12 apóstolos, né, que fazem parte da igreja de Jesus Cristo. E aqui fala o seguinte: estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então, essa igreja,
Lembrando, essa igreja que é a igreja de Jesus Cristo, ela estava grávida e com dores de parto. Ou seja, ela daria luz a alguma coisa, né? E aqui no 3, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, quando a gente está falando sobre 7 cabeças, 10 chifres, né, são simbologias do livro do Apocalipse, e aqui, na verdade, demonstra a questão de conhecimento que Lúcifer possui. Então, o dragão vermelho aqui que fala é Lúcifer, é Satanás. Então, ele viu Satanás e ele viu que Satanás tinha conhecimento das coisas. E ele tem conhecimento das coisas. Ele conhece todas as coisas também. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Então, lembra que eu falei para vocês que nesse capítulo a gente falaria um pouquinho da vida pré-mortal? Então, na vida pré-mortal, né, Lúcifer, na verdade, no plano pré-mortal, ele apresentou um plano ao Pai Celestial, e esse plano dizia que todas as pessoas seriam salvas. E Jesus Cristo apresentou um outro plano, dizendo que as pessoas teriam livre-arbítrio para fazer as suas escolhas aqui na Terra. Ou seja, nem todas seriam salvas, né? Porque teriam sua liberdade de escolha aqui. E nessa questão, houve então uma guerra nos céus. E aí é por isso que fala aqui que ele levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Então, essa terça parte que estava na vida pré-mortal foi lançada aqui na terra e eles não tiveram chance de ganhar um corpo físico. Tá? Então, eles não venceram o que a gente chama de primeiro estado. Tá? Eles não tiveram a chance de ganhar um corpo físico. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o seu filho. E deu à luz um filho. E muita gente, na verdade, defende que esse filho é Jesus Cristo. Mas é meio inconcebível, né, a gente pensar um pouco sobre isso, porque, na verdade, se a gente pensar que a igreja está dando à luz alguma coisa, não foi a igreja que deu luz a Cristo, né? Lá no Manual do Instituto, é falado uma coisa bem interessante sobre isso. E isso está, na verdade, foi falado pelo presidente Bruce R. McConkie. Ele falou o seguinte: uma mulher, a igreja de Deus, dá à luz a um filho. O que seria esse filho? Olha que interessante. O reino de nosso Deus e seu Cristo, que regerá durante a ele era milenar o reino que o apóstolo João vira em visão. Então, na verdade, esse filho seria o reino de Deus e de Cristo durante a época do milênio. É um reino teocrático. Tá? Foi essa interpretação inspirada que o profeta deu a essa passagem. Os maiores eruditos bíblicos do mundo acreditam que o Filho, nessa escritura, é Cristo. Uma conclusão especulativa que, embora profundamente persuasiva, é refutada pelo fato óbvio de que a igreja não deu à luz a Cristo, pois ele é o criador da igreja. Embora tenhamos a impressão de que é confuso falar da igreja e do reino como entidades separadas, uma dando origem à outra, a gente parar para pensar, poxa, igreja dando origem ao reino de Deus, é meio, né, estranho de pensar dessa forma separada. Mas ele falou o seguinte: a igreja é uma organização espiritual governada pelo sacerdócio e pela revelação. Então, essa é a igreja. Somente aqueles que fizeram convênio com Cristo através das águas do batismo podem se considerar membros da igreja. O reino de Deus é um produto da igreja. Ou seja, ele é uma organização política
a que pertencerão todos os homens que viverem durante a era milenar. Então, na verdade, o que está sendo falado aqui é sobre o milênio. Então, na verdade, o que que essa igreja deu à luz, o que que essa mulher deu à luz nessa escritura, é relacionado ao reino de Deus durante o milênio. Depois de Cristo vir, todos os povos da terra lhe serão sujeitos. Haverá multidões sobre a face da terra que não serão membros da igreja durante o milênio. No entanto, todos terão de prestar obediência às leis do reino de Deus, pois ele terá domínio sobre toda a face da terra. Essa gente estará sujeita ao governo político, ainda que não sejam membros do reino eclesiástico, que é a igreja. Esse governo que abrange todos os povos da terra, sejam ou não da igreja, é também às vezes chamado de reino de Deus, porque estarão sujeitos ao reino de Deus que Cristo estabelecerá. Ainda assim, eles têm o seu arbítrio, e milhares não serão membros da igreja até que sejam convertidos, mas ao mesmo tempo estarão sujeitos ao governo teocrático. Então é bem importante a gente notar isso, prestar bem atenção nessa parte para não ter essa confusão, né, de pensar o que que é a igreja e o que que é o reino de Deus. Então o reino de Deus que é falado aqui é exatamente essa ordem teocrática que haverá durante o milênio. E aí, o que que acontece aqui no versículo 5, né? E deu à luz a um filho, o varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, com o evangelho. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Interessante falar aqui que o seu filho foi arrebatado para Deus. Ou seja, na época de Cristo, o evangelho acabou não sendo totalmente pregado, né? Então, muitas coisas ainda precisavam ser feitas. Então, na verdade, o evangelho ele precisou ser retirado daqui da terra durante um tempo, para que algumas coisas fossem preparadas e para que esse evangelho fosse restaurado durante uma época e que trouxesse as coisas que precisavam ser trazidas e que não foram trazidas durante a época de Cristo. Então, bem interessante que fala aqui nessa parte, né? E a mulher fugiu então para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, durante esse período que é falado aqui, essa mulher então fugiu para o deserto, ou seja, a igreja fugiu para o deserto. E esse é o período, aqui é um período meio que emblemático, né, 1260 dias, mas é o período, na verdade, relacionado à apostasia mundial. E essa apostasia que aconteceu durante a história, né, ela é chamada de a Era das Trevas, na época da história do mundo mesmo, né? Porque muitas coisas ficaram paradas, tanto na parte terrena quanto na parte espiritual. Então, a igreja ela foi para se esconder, né, do demônio, do Satanás, no deserto, para que ela pudesse se proteger. E ela foi, então, retirada da terra. E isso é o que a gente chama, então, de período da apostasia. Olha o que fala aqui. A mulher simboliza a igreja de Jesus Cristo e aprendemos no versículo 13 que o dragão, Satanás, a perseguiu. A mulher voando, então, para o deserto é a fuga simbólica da igreja para o deserto da apostasia. Ok? Então, só para a gente encerrar e concluir essa parte, né, do capítulo 12, e fala o seguinte: e houve batalha no céu, falando lá da vida pré-mortal. Então, a gente falou aqui sobre a apostasia, esse período que o evangelho foi retirado da terra, e agora volta a falar sobre a vida pré-mortal. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Lembra
A terça parte foi lançada com Lúcifer. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino de nosso Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Venceu esses anjos de Lúcifer, né? Eles foram vencidos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos os céus, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Isso, então, depois dele dar uma breve, né, falada ali sobre a questão da vida pré-mortal, que aconteceu, a batalha dos céus, que aconteceu, foi uma batalha de testemunhos, né, que aconteceu ali. Ele começa, então, a falar do poder de Lúcifer de novo aqui na Terra. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que deu à luz ao varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde foi e é sustentada por um tempo. E tempos e metade de tempo fora da vista da serpente. É interessante que ele falou aqui que foi dada 2 asas, né, de grande águia para que voasse. Ou seja, para que ela saísse realmente da terra, para que a igreja saísse da terra. Lembrando que, o que foi apostasia? A apostasia não aconteceu assim porque ok, a igreja vai ser retirada da terra. Não. É que os homens, na verdade, começaram a cair em abominação, né? Eles começaram a cair em pecado. Eles começaram a se afastar do poder do sacerdócio. Começaram a se afastar do Espírito Santo. Consequentemente, eles se afastaram da Igreja de Cristo. E isso foi o que causou a apostasia. Então, quando fala que a igreja foi levada para o deserto, né? E é legal ver essa questão de que a simbologia que está sendo dada aqui, mostrando isso, foi que só um minuto aqui, deixa eu tirar essa página. E é interessante ver que foi dado daqui 2 asas para que ela pudesse voar e tudo mais, mostrando exatamente isso, que ela foi retirada aqui da Terra, né? Aqui eu gostaria de encerrar, na verdade, uma citação bem interessante aqui, falando sobre isso. Essa é uma citação do Elder James Amula, e ele fala o seguinte: foram reservados para nascer nesses últimos dias e para trabalhar para o Pai e seu Filho, alguns dos mais valentes e nobres filhos e filhas do Pai Celestial. Sua valentia e nobreza foram demonstradas na luta pré-terrena com Satanás. Com o reino de Deus restaurado na terra e com a chegada de vocês ao mundo, Satanás sabe que tem pouco tempo. Assim, Satanás está combinando todos os recursos à sua disposição para fazer com que vocês transgridam. Ele sabe que se conseguir que vocês transgridam, pode impedir que façam uma missão de tempo integral, que se casem no templo e criem seus futuros filhos na fé. E tudo isso enfraquece não apenas vocês, mas a igreja. Ele sabe que nada pode destruir o reino de Deus, a não ser a transgressão do seu povo. Tenho certeza de uma coisa: o foco desta guerra agora está sobre vocês. Então, eu gostaria de deixar essa aula, né, com esse desafio aqui para a gente. Que a gente pudesse pensar nessas últimas palavras aqui do Elder James. Ele fala que tenho certeza de uma coisa: o foco desta guerra agora está sobre vocês. Lúcifer, ele sabe quem somos nós, ele conhece cada pessoa também, e ele sabe quais são as nossas fraquezas. E a gente precisa lembrar, nós somos reservados para nascer aqui nessa terra durante esse período, porque era um período especial para que pudéssemos nascer aqui. E, na verdade, Cristo, ele sabia que nós teríamos um grande papel aqui na terra de sermos propagadores
do seu evangelho, propagadores do que ele espera que sejamos, da sua imagem. E eu deixo esse desafio para que a gente possa realmente pensar sobre essas coisas e lembrar que a mensagem principal do Apocalipse é essa esperança aos justos, é a esperança aos membros da Igreja de Jesus Cristo. E que possamos lembrar que as coisas que realmente o Senhor tem prometidas para os santos são grandiosas, que tudo vai acontecer de acordo com a vontade dele. E eu deixo essa aula então com vocês. E não esqueçam aí de dar uma curtida e também de poderem assinar o canal. E até o nosso próximo encontro, até Apocalipse aí, número 5. Tá bom? Eu deixo essa aula com vocês então, em nome de Jesus Cristo. Amém.